Olá a todos, aqui é o professor Ebster e hoje vamos corrigir a atividade da semana passada com o tema A Paisagem em Nossa Vida. Primeira questão diz o seguinte: toda paisagem é única e diferente, mas a forma como a vemos muda, pois, item A paisagem é a mesma em todos os lugares. Está errado porque as paisagens são únicas e por isso cada uma é diferenciada. B. A paisagem é vista da mesma forma pelas pessoas. Não, porque vai depender de alguns fatores. Algumas pessoas conseguem enxergar de uma forma e interpretar a paisagem de uma maneira, e outras pessoas de uma forma diferente. C. A paisagem se altera de acordo com o lugar em que estamos. Corretamente, é o item C. Porque quando estamos em um lugar muito elevado, em cima de uma serra, de um prédio, nós vemos uma quantidade de coisas muito maior. Então aquela paisagem, ela tem mais elementos. Tem avenidas, carros, outros prédios. Você vê a cidade com amplitude maior. Quando nós estamos em uma calçada, a gente vê geralmente as fachadas dos prédios, as casas, os carros e outras pessoas, as árvores. Ou seja, vai depender do lugar em que você está. Item D está errado porque a paisagem não é apenas caracterizada pela ausência de significado. Toda a paisagem ela tem um significado dado pelo ser humano também. Segunda questão. Praças, estátuas, prédios históricos, parques nacionais, rios, serras, florestas, etc. podem ser preservados, tanto nas cidades quanto no meio natural. Assim, as paisagens são protegidas, pois a. São de grande importância para a sociedade. Correto. Quando a gente preserva os rios, as praças, as igrejas históricas, os prédios históricos, nós estamos fazendo com que a nossa história se perpetue, que ela continue, que as futuras gerações possam compreender o que houve no passado e para que todo mundo possa ser beneficiado. Item B. Apresentam apenas características ambientais relevantes. Não. Por quê? Para uma paisagem ser importante, ela também pode ser histórica. Pode ser apenas natural ou apenas histórica ou as duas coisas. C. Precisam ser degradadas com o passar do tempo. Não. Para que elas possam ser consideradas históricas, preservadas, elas podem ser degradadas, mas elas devem ser, na verdade, protegidas. Geralmente, alguns prédios, praças e igrejas são preservados para que eles não possam ser degradados. D. São irrelevantes para as pessoas. Errado, eles são muito importantes para a história do país e da cidade. 3. Lixões, esgoto a céu aberto, poluição dos rios, lixo nas ruas, tudo isso afeta as pessoas, embora seja produto de suas próprias ações. Por isso, as paisagens degradadas são. Vamos lembrar que degradar quer dizer destruir, acabar. Ou seja, essas paisagens são, item A, preservadas devido à sua beleza cênica. Errado. Se fossem preservadas, elas não seriam degradadas. B. Paisagens caracterizadas pela preservação ambiental. Errada. Se fossem preservadas, elas não seriam destruídas pelos seres humanos, alteradas de forma negativa. C. São paisagens em que os seres humanos não modificaram. Errado. Esse seria o conceito de paisagem natural. Já a paisagem degradada é uma outra explicação que nós vamos ver agora. Item D. São paisagens que foram alteradas negativamente pelos seres humanos. Como que nós fazemos isso? Por meio do desmatamento, da poluição das águas, dos ares e do solo. Quarta questão diz o seguinte: as paisagens protegidas são aquelas em que a sociedade preserva para as próximas gerações, para que as próximas gerações saibam de sua importância. Aí a questão pede a você: existem paisagens protegidas em Fortaleza? Quais são? Sim, existem muitas paisagens protegidas em Fortaleza para que elas não possam ser destruídas, para que elas possam continuar a existir. Sim, existem alguns exemplos e eu vou trazer 3 para a gente. Parque Estadual do Cocó, que é um parque ecológico
que vai preservar as áreas de mata, onde tem fauna e flora muito importante, o passeio público. Passeio Público, que é uma praça muito importante, histórica, muito relevante para a cidade, que fica no centro da cidade. A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que fica ao lado também do Passeio Público, é muito importante. Aqui é o Parque Estadual do Cocó, o Passeio Público de Fortaleza e a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. São muito importantes para entendermos a cidade, entendermos a nossa história. Por isso eles são preservados. E como nós podemos ver, o Parque Estadual do Cocó faz parte de uma paisagem natural. Já os demais são paisagens geográficas, paisagens sociais. Quinta questão diz o seguinte: as paisagens também apresentam as desigualdades sociais, como a ausência ou presença de saneamento básico, a estrutura das casas, etc. Na paisagem de Fortaleza, quais são as desigualdades sociais que mais chamam sua atenção? Por quê? Justifique. Essa resposta ela é pessoal, tem a ver com aquilo que você entende, enxerga na cidade, com a sua vida, né? Mas eu coloquei essa resposta que diz o seguinte: as desigualdades entre os bairros mais ricos e os bairros mais pobres, que são a qualidade do calçamento, as ruas, avenidas, a presença ou ausência de saneamento básico, o tipo de construção, etc. Ou seja, são muitas as desigualdades que vemos em Fortaleza. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários.